Todo país tem seus grandes nomes na literatura nacional, e com a Rússia não é diferente. Você já deve ter ouvido falar, assim como eu, de escritores como Dostoiévski, Tolstói, Ivan Turgenev, de obras como Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo e outras obras. E eu resolvi iniciar a minha leitura dos grandes autores russos. Só que eu resolvi começar por uma pequena obra chamada O Diabo, do autor Leon Tolstói. É um pequeno conto muito curto, de cerca de 70 páginas. Então, se você é leitor e quer conhecer um pouco mais da literatura russa, fica comigo nesse canal e vamos lá. A obra O Diabo, de Leon Tolstói, conta a história de um jovem russo chamado Yevgeny Irtenev, que depois de terminar seus estudos na cidade, resolve retornar para a região onde seus pais moravam e também retorna para assumir e administrar os bens que o seu pai deixou depois da morte. Irtenev passa por dificuldades comuns da vida. Ele começa, logo depois de assumir o patrimônio deixado por seu pai, ele percebe que também há muitas dívidas para sanar e começa a trabalhar em prol disso, para melhor administração da fazenda, da casa e para o pagamento das dívidas. No começo ele percebe que isso é um tanto quanto difícil. Só que no meio disso tudo, ele acaba conhecendo uma moça que, embora seja casada, trai bastante seu marido e se envolve com essa moça, chamada Stepanida. Depois de um tempo num relacionamento, Irtenev acaba com esse relacionamento, passa um tempo sem ver essa moça, logo depois se apaixona por outra moça e resolve casar. Depois de casado, Irtenev vai percebendo no dia a dia o quanto ele foi agraciado. Ele começa a ver como a sua esposa é fiel, como ele a ama, como foi agraciado com uma família, já que eles têm um filho, embora tenham perdido um primeiro filho, logo depois ela engravida de novo e consegue ter um bebê, mas só tem um problema no meio disso tudo, é que Irtenev volta a sentir o mesmo desejo que ele tinha pela mulher com quem se relacionou antes de estar casado. E esse desejo o persegue durante toda a história desse livro. E é na inquietação de Irtenev que Tolstói mostra a peculiaridade da literatura russa, né, de conseguir trazer questões humanas, conflitos interiores de uma maneira profunda, ainda que num conto extremamente curto como esse. Irtenev começa agora a passar por um conflito que diz respeito à culpa, a desejo, a luta entre desejo e razão, e a perceber-se como um hipócrita. E ao ler essa história, você percebe o quão pesado é para Irtenev vivenciar tudo isso. O drama do coração humano inquieto por causa do desejo. Irtenev se sente culpado, porque, embora tenha sido agraciado com uma família bela, embora reconheça que ame a sua esposa, que ama seu filho, ele não consegue resistir ao desejo sexual, ao desejo que sente por Stepanida. Irtenev também, no seu conflito interior, acaba se vendo como um hipócrita moral. Como que ele, que é visto como um bom marido, um homem honesto, agora morre de desejos por uma mulher que não é sua. E, acima de tudo, por uma mulher que é casada, né? Além dele também ser casado. Tolstói, por meio desse conto, nos mostra o quanto é pesado, nos mostra a realidade da dificuldade da luta entre razão e desejo, né? O quão forte é um desejo, mesmo perante uma situação em que, racionalmente, você deveria recusá-lo, né? Uma curiosidade desse conto é que o protagonista da história, Yevgeny Irtenev, ele se assemelha um pouco ao próprio escritor Tolstói, né? Assim como Irtenev, Tolstói também perdeu os pais. Assim como Irtenev, Tolstói, seus pais, sua família, eram uma família muito rica. E quando perdeu seus pais, ele também herdou um patrimônio grande deles. Assim como Irtenev, Tolstói, depois de um tempo, preferia a vida rural à vida da cidade. E ambos tinham um irmão. Não mencionei no início do vídeo, mas Irtenev teve um irmão que ajudou ele a administrar a herança recebida dos pais. Tolstói também tinha um irmão. E diante disso fica a dúvida, né? Será que Tolstói
colocou no seu personagem, né, do conto O Diabo, um pouco da sua experiência de vida, um pouco dos conflitos que ele já teve? Bom, eu não vou contar para vocês o desfecho dessa história. Tolstói coloca 2 finais nessa obra, e ambos os finais são bem fortes, assim. Então, se você ainda não leu essa obra, O Diabo, de Tolstói, eu aconselho você a ler, conhecer esse final, esses 2 finais fortes que eu estou mencionando, e captar um pouco dessa profundidade dos escritos russos, né? Para finalizar, a reflexão maior que ficou para mim após a leitura desse livro é que a satisfação de um desejo às vezes pode nos levar ao nosso pior pesadelo e a um fim trágico como consequência. E aí, você já leu alguma obra da literatura russa? Você já leu essa obra chamada O Diabo, de Tolstói? Conta aqui nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo.